A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, ouvintes, nesta tarde, que a graça e a paz do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo venha habitar em vossa alma, em vosso coração, em vossas vidas. Mais uma vez, tendo oportunidade, pela graça e pelo poder divino, de receber pastor reverendo Napoleão Falcão. Oh, muito boa tarde a todos os meus irmãos, boa tarde com a paz do Senhor ao pastor Nery e a todos os queridos irmãos que habitualmente já participam da sua live e que têm recebido grandes bênçãos de Deus. Eu estou imensamente honrado de outra vez encontrar-me aqui na residência dos servos de Deus, da Débora, do Ronieri, dos seus filhos, e agradecer a Deus pela nossa amizade, pelo seu ministério, e pela maneira como Deus tem conduzido a sua vida na obra do Senhor. Glória Isso a Deus. tudo, Rony, para mim é muita alegria. Você Obrigado. É um companheiro fiel, Amém, pastor. companheiro amigo, leal, e eu agradeço muito a Deus por tua vida. Amém. Você é aquele amigo de Provérbios 18, 24. O que está lá, pastor? Mais chegado que o irmão. Amém. Obrigado. Pastor, o senhor falando isso aí, sabe que o senhor faz eu chorar, né? O povo está compartilhando aí, estão marcando seus amigos, que já sabe que daqui a pouco o senhor vai dar mais uma aula. Que eu falo até pouco perto do senhor, que eu tenho até medo, né? Então, eu fico feliz, pastor, porque eu nunca imaginei isso na minha vida. Diante de Deus, falo do senhor. Receber o pai dos pregadores, o príncipe que Deus levantou nessa nação há 50 anos atrás. E o senhor, dentro da minha simples casa, humilde casa, onde nós vamos fazer um vídeo, falar para pessoas, abençoar vidas. O senhor poderia falar do rapaz, pastor, que mandou aquela mensagem para mim, eu mandei para o senhor. O que ele falou, pastor? Mas... Falou que estava indo a um assalto, de repente abriu o Facebook, planejou o assalto, direito, o assalto. E quando eu ouvi o senhor falando que quem tem o Espírito... Quem tem o Espírito de Deus não pratica tais coisas. Coisas, ele pegou e voltou para trás. Isso foi... A mim, eu chorei muito. Você chorou mesmo? Chorei. Eu se emocionei, pastor. Porque eu sei que você fez da live um culto. É verdade. Isso aqui é um púlpito. É verdade. Isso aqui é um púlpito onde a palavra de Deus é revelada através dos seus lábios e dos seus amigos mais chegados. É verdade. Né? E entre eles estou eu. Me dou por muito... bem-aventurado de ser seu amigo, ser amigo da sua esposa, das suas filhinhas, e agradecer a Deus pela maneira como Deus tem lhe usado, usando essa tecnologia que serve para a edificação do povo de Deus e também para promover livramentos, como foi o caso de ontem. Você vê, eu quero mandar uma mensagem, e tem outras mensagens que mandaram, pastor. Um marido estava indo embora, disse que ia bater na mulher, e quando você falou do espírito, do amor... que lá ele falou que trouxe um temor muito grande dentro dele, viu, pastor? Então, as pessoas que vão compartilhar esse vídeo, marcar os seus amigos, coloca aí, compartilha aí, Pierre, pastor Marlos Salles, filho do pastor Davi Salles, saudoso Davi Salles, né, que está lá na Vila Industrial, vai compartilhando aí, vai marcando aos queridos amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que já nós vamos entrar num assunto aqui, e naturalmente, nada planejado, o Espírito Santo conduzindo, né? Na outra hora nós falamos sobre o amor, né? Hoje, quem sabe, os anos 80 pregou aqui em Jundiaí. Pastor, tem gente que lembra do senhor dos anos 80, pastor. Os anos 80. 38 anos atrás, pastor. Você não era nem nascido. Não, eu sou 84. Eu tenho 33 anos de idade. Não era nascido. O senhor estava no ápice aquele poder de avivamento, hein, pastor? É verdade. Eita, pastor Napoleão. Rony, eu guardo, né, no meu coração essas lembranças que você acaba de tocar. E são lembranças marcantes, porque naquela época, eu não sei, a graça do Evangelho era tão interessante que as pessoas se debruçavam no altar das lágrimas. Sem chamar, pastor? Sem chamar. Olha, era um quebrantamento tão grande no meio da multidão, rapaz. Era impressionante como... E havia até muitas pessoas eram arrebatadas. O pastor Eduardo hoje falou para nós que ele estava em Ibirapuera quando o senhor pregou no ginásio, que o senhor disse, em poucos minutos vai batizar 200 pessoas com o Espírito Santo. É verdade. E ele disse que foi aquele estrondo. Era o pastor Lupercio, né, pastor? Ele era o presidente. Então, você vê como Deus tem, assim, e eu vejo pessoas, pastor, que
não sabe tratar um príncipe, não sabe tratar um homem de Deus. Isso me dói, viu, pastor? As pessoas ficam só vendo as falhas do povo, só sabe julgar, só sabe querer derrubar. Pastor, com a sua experiência, quando vai acabar isso, pastor? Só no arrebatamento? Ronieri, hoje nós falamos lá no almoço, né, com o pastor Eduardo, Sim. que essa problemática que existe, né, no meio arraial evangélico é um problema também da quantidade numerosa de filhos, né? A família cresceu e então, obviamente, que os problemas também crescem, que os problemas de 50 anos passados eram menores do que os de hoje, né? Então, crescem os problemas também, muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro mesmo pessoal com Jesus Cristo, né? Porque quem tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, que vive uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, ela tem medo de abrir a boca e pecar. Entendi. Não é verdade? Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele gera esse temor, ele gera essa sensibilidade auditiva e verbal. Você pensa no que vai falar. Se você falar uma palavra ínvia, o Espírito Santo dentro de você lhe repreende na hora. Igual assim, quando eu estou com o senhor lá, o senhor Eduardo, eu só fico calado. Ouvindo. Porque eu tenho medo de, às vezes, falar algo que pode ser carnal, o senhor está entendendo, pastor? Aí eu fico, você vê que você ficou conversando, eu fiquei calado. Fico na minha. Fico observando, fico prestando atenção. Então, Deus, ele dá essas oportunidades. E às vezes é para aprender, né, pastor? É verdade. Débora, pega para mim o celular do pastor aí para me compartilhar no dele. Que às vezes esqueci de avisar ele. Então, esse povo que está entrando, libera aí, pastor, que eu vou lá. Esse povo que está entrando são as pessoas... Virgínia. Então... Oi, meu amor, estou aqui fazendo uma live com o nosso querido Ronieri. Daqui a pouco eu lhe chamo, viu, meu amor? Estou fazendo uma live com ele agora aqui. Viu, minha filha? Uma live. Estamos fazendo aqui, viu? A senhora compartilha aí na página, tá? Hein? É porque eu estou dirigindo, eu estou voltando com o Roberto. Tá. Sim. Me diga uma coisa, onde foi que você deixou o carneiro de IPTU? Glória a Deus. IPTU. Eu vou mandar para você. Eu vou mandar para você aqui, viu? Eu vou. Onde está, né? Onde está, viu? Tá bom, filho? Obrigado, pastor Marcos, Você compartilha foi aí. no caixa rápido, não foi? Sim, filha, sim, filha. Tá assim. Um beijo. Compartilha na página aí. Compartilhe na página aí. Mas eu estou dirigindo. Ah, tá. Vamos chegar, Tá chegar bom. lá, chega lá. Marca meu nome. Tá bom, marca, filha. Marca. Tchau, tchau. Deixa eu compartilhar lá no Face. Vai falando aí, pastor, com o povo. Então, esse problema de família grande, né? Numerosa, nossa família espiritual, cristã, evangélica, cresceu muito, né? E, obviamente, acompanhando esse crescimento, cresce também os problemas, né? Que são normais. Mas isso é assim mesmo. Um dia, na eternidade, nós veremos a diferença Entre o justo entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e não serve. E, enquanto isso, a nossa missão na terra é propagar o Evangelho. O Evangelho que salva, que liberta, que transforma, que batiza o homem com o Espírito Santo, que edifica a vida, né? Que renova também as nossas esperanças. Isso é maravilhoso, né? Não tem coisa melhor do que isso. E esses ideais gloriosos do Evangelho, ele transcende todos os sofrimentos, todas as coisas ruins, porque não há coisa mais significativa nesta vida do que a beleza gloriosa do Evangelho. O Evangelho, no dizer dos escritores, é novas de grande alegria. Então, quem prega o Evangelho é possuidor desta alegria, desta felicidade, deste encanto espiritual que nós sentimos, dessa paixão que nós temos de vermos pessoas entregando-se a Cristo, né? Pessoas recebendo Jesus como seu Salvador. Não há coisa mais linda do que isto, né? E os pastores apacentando esses novos convertidos, ensinando, instruindo a eles, né? A missão de nós, evangelistas brasileiros, é esta: é ganhar alma, edificar o reino de Deus, né? E glorificar o nome de Jesus Cristo, né? Através da pregação ungida, revelada, né? Onde a presença de Deus se manifesta
de tal forma que nós sentimos aquele gozo que só sabe o que é isso, quem já provou a beleza da salvação em Cristo Jesus. E quem sabe pessoas que estão vendo esta nossa live e nunca se entregaram a Cristo, né? Não sabem o valor que tem isto, né? E chegou a hora de você fazer uma decisão, parar na encruzilhada da sua própria vida, né? Ler a Bíblia Sagrada, começar com o Evangelho de João, depois ler os Salmos, recebendo assim a bênção de Deus, né? Recebendo assim o conforto, o consolo. Vivemos num mundo turbado, tantos problemas, tantas inquietudes e tantas ansiedades, né? Que só Deus e a sua graça para nos dar a devida resignação para suportarmos, né, as adversidades desta vida, né? Mas Jesus Cristo é aquele que pode perfeitamente trazer a lume a bênção do gozo, da salvação, a paz que as pessoas tanto precisam. Eu acho que de todos os predicativos do Evangelho e aquilo que o Evangelho oferece, o mais nobre de todos é a paz. Não há uma riqueza maior nesta vida do que você gozar a sua paz interior. Você ter paz com Deus e ter paz com o próximo. Isso aí é tudo. O senhor falando isso aí agora, pastor, o povo está compartilhando aí, marcando os amigos. Queria pedir para eles compartilhar, que não vamos chegar ao assunto. Deus falou algo no meu coração aqui agora, o senhor falando de paz. Pastor, eu vou perguntar para o senhor e o que Deus falar com o senhor. Por que será que Estevão viu aquela paz quando ele ia ser apedrejado, pastor? Era convicção, pastor? Convicção porque é prenúncio. Toda bênção é precedida por uma tribulação. Você pode notar, quando os céus se abriu para Ezequiel, ele entrou no cativeiro. Quando o céu se abriu para Ezequiel, foi a hora que ele entrou no cativeiro. Aleluia. Quando o céu se abriu para Estevão, ele estava sendo apedrejado. Então, Você está querendo dizer que quando o céu se abre, pastor, sempre vai vir algumas aflições, algumas angústias? Sempre vai vir algumas aflições, sempre vai vir algumas retaliações no mundo espiritual. Que diga nós, né? Você que prega o Evangelho, nós que pregamos, quantas retaliações do mundo espiritual a nossos filhos, a nossos netos. Estamos 10 dias indo para o hospital e voltando para os meus filhos. E são retaliações do mundo espiritual. Então você tem que conhecer esses mistérios do mundo espiritual. Porque a nossa luta, segundo a palavra, não é contra a carne e o sangue. Quer dizer, não é na horizontal, nossa luta é na vertical, né? Então nós estamos vivendo essas lutas terríveis no mundo espiritual, essas batalhas que vêm sendo trazidas por aqueles 4 demônios. Qual é, pastor? De Apocalipse 9:7. Meu Deus. Diz assim: e o parecer dos gafanhotos era semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra. Tinham rostos como rostos de homem, tinham cabelo como cabelo de mulher, tinha dente como dente de leão, tinha couraça como couraça de ferro, e tinha um comandante, o anjo do abismo, Abaddon, em hebreu e em hebraico, Apolion. Então isso é um reino organizado para trazer opressões às pessoas, para trazer aflições às famílias, para trazer desespero. E aí está de nós nos agarrarmos com Deus e com o Evangelho e resistir ao diabo para que ele fuja. Né? Pastor, porque Estevão, ele está ali, é um diácono, e ele está indo ali por causa da palavra de Cristo. E Cristo fala, todos aqueles que sofrer por causa do meu nome, certo? Já tem essa revelação. Então, quando ele está sendo levado, ele sabe para onde ele vai, pastor. Claro. Ele tem convicção disso. Perfeitamente. Ele poderia negar com medo, porque o ser humano é medroso, sim ou não, pastor? Tem medo da morte. Mas ele não mostrou nenhum tipo de medo. E você viu que ele fez a oração que Jesus fez. Meu Deus. Não impute a ele esses pecados. Tipo ainda assim, vocês podem estar fazendo mal para mim, mas eu tenho amor por vocês. Eu tenho amor por vocês. Eu perdoo vocês. Pode me matar. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. É verdade. Então, ele estava vendo o céu de janela aberta, pastor? Estava sim. Meu Deus. Naquela hora, era o prenúncio da eternidade, ele já estava vivenciando naquele momento. Meu Deus. O seu adentramento à capital, a Nova Jerusalém. Pastor, o Tiago de Assis, ele prega muito o Brasil, né? Tiago de Assis prega muito no Silas Malafaia. É um rapaz que prega o Brasil todo. Amanhã é aniversário dele. Manda aí um parabéns para ele. Pastor Tiago, um grande abraço e boas notícias que o pastor Ronieri nos transmite aqui. Eu quero aproveitar o ensejo para lhe parabenizar em meu nome, em nome da minha família. Que Deus acrescente os seus anos de vida na terra
e que você seja próspero a cada dia e que tenha uma agenda abençoada para levar a preciosa semente da salvação aos povos que tanto carecem e que tanto necessitam. Parabéns, Tiago de Assis, congrega com o pastor Paulo Freire, lá em Campinas. Campinas, pastor Paulinho. Uma benção. Uma Então, benção mesmo. nós estamos falando sobre isso, sobre algumas aflições, algumas retaliações. Compartilha aí, Tiago. Ô Estevão, compartilha essa vida. Foi Deus que te trouxe, Fernando Ferreira dos Santos, ao povo que está entrando. O que chama a minha atenção, o pastor falou que quando Ezequiel viu o céu, foi levado ao cativeiro. Ao cativeiro. Estevão, quando é levado ao tribunal, ele vê o céu aberto sendo apedrejado. João na ilha de Patmos. João na ilha de O Patmos. céu se abre também. Na ilha que está cativo. É verdade. Aí você vê Paulo também dentro da prisão, Jeronésimo, quando foge da casa de Filemão. É verdade. Então, pastor, você vê que todas as dificuldades sempre geram algumas coisas boas. Sempre gera algumas coisas boas. Sempre gera grandes pregadores, Essa é a grandes grande príncipes. Eu creio que 50 anos atrás, o senhor deve ter sido gerado em uma grande aflição, pastor. Ah, sim. Foi porque, a princípio, a família toda tradicionalmente romana, né? Romana, né? Romana. Então, aquilo foi um antagonismo. Quando eu aceitei o evangelho, o primeiro grito que eu ouvi do meu pai foi esta: eu faço uma escolha, né? Aqui, Ou a nossa casa, ou a casa dos crentes. você teve que ir embora, pastor? E eu tive que ir embora. Eu fiz uma opção, e aprendi aquele versículo de Isaías, né? Quando teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá. Aí já falei aquele versículo e vim embora para o Rio de Janeiro, para a casa de um primo rico. Só que ele não me recebeu, porque ele também era romano, né? Meu Não Deus. recebeu. Aí fui me abrigar na casa de uma prima segunda da minha mãe, pobre, materialmente, mas rica. Espiritual, cheio da graça. Cheia da graça de Deus. Meu Deus. E quando eu bati no portão velhinho dela, ela já disse: pode entrar, servo de Deus. Deus já me revelou ontem você chegando aqui. Era assim, pastor. Então era assim, as pessoas oravam muito e Deus se revelava a essas pessoas de maneira gloriosa, intensa, sublime, né? Eu tive dois pais na fé. Um que falava de Jesus para mim e outro que orava enquanto o outro falava. O que falava de Jesus, Deus já levou, irmão Manuel Vitor. Mas o que orava enquanto aquele falava, está vivo, com 84 anos, que é o irmão Bill, é um homem que todo dia vê o céu aberto. Ele ora 8 horas por dia, de joelho. Você falou. Um homem muito santo. Um dia ele estava sem nenhum tostão para terminar o resto do mês, que ele é assalariado, e estava pertinho de terminar o mês, mas ele não tinha mais dinheiro. Ele pediu a Deus que mandasse 10 reais para ele. Ah, o senhor falou isso para mim. Aí Deus usou um caranguejo goiamum, o caranguejo entrou no quintal dele, quando ele pegou o caranguejo, tinha 10 reais novinho na pata do caranguejo. Então essas coisas maravilhosas. Ele é da Paraíba? É, de João Pessoa. Quando você for lá, eu lhe apresentar irmão Bill. Dá até medo de conhecer esses. Então, uns homens, meus amados irmãos, que são verdadeiramente, têm comunhão com Deus, têm temor a Deus, têm intimidade com Deus, mantém um relacionamento com Deus, não fala da vida de ninguém, não fala mal de ninguém. É um homem que vive para Deus e para a sua família e para pregar o Evangelho. Porque eu acho que é um desserviço que a gente presta ao reino de Deus quando nós entramos por este caminho de julgar as pessoas, de falar mal delas. Isso aí é um desserviço. A igreja não é um amor, pastor? A igreja é... E por que a igreja hoje quer matar as pessoas? É porque as pessoas perderam este relacionamento. Porque quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais perto de Deus você está, mais temor é gerado. Quanto mais distante, mais carnal. Mais carnal, né? Mais indiferente. Né? Então, essa aproximação, esse relacionamento, ele traduz em quê? Ele traduz em temor, respeito, amor ao próximo. Né? Eu tive um dos pastores, que muitos já conhecem, que foi meu professor, o pastor João de Oliveira. Na última aula que ele deu para nós, Deus arrebatou ele por 26 horas fora do corpo. Então Quantos anos atrás aí, pastor? Isso faz uns 40 anos. Meu né? Deus. Então, eram pessoas que deixaram um legado para gerações futuras, né? De amor ao próximo, de comunhão com Deus, né? Porque eu acho que é uma coisa significativa, você manter essa comunhão com Deus, você ter esse laço estreito com o Senhor Jesus, você dobrar seus joelhos e escutar Deus falar, não somente você falar com Deus, mas parar um pouquinho, ficar em silêncio, para ouvir o que Deus quer de você,
Deus não é apenas um monólogo, não é apenas um monólogo, não é apenas também um diálogo. Você fala, mas também para escutar o que Deus quer falar conosco. Quais são os princípios ativos do seu direcionamento em nossa vida. Isso é muito importante, porque Deus fala ao nosso interior, fala à nossa mente, fala ao nosso coração. Né? Ele fala de muitas maneiras, até no gorjear de um passarinho, Deus está falando com a gente. Agora, precisamos ter o quê? Sensibilidade auditiva, ouvidos consagrados a Deus. Não para ouvir falar mal dos outros, que isso não leva a nada, irmão. Isso não produz nada para o reino de Deus, nem para a gente. Isso é um desserviço e estraga o dia da pessoa, estraga relacionamentos, né? Não tem nenhum valor construtivo. Agora, viver uma vida de comunhão com Deus, de respeito ao próximo, isso gera paz interior. Pastor, aí o senhor falando isso daí, eu me lembro de Jeremias, quando a Babilônia está tomando conta de todos os povos, porque é permissão de Deus para chamar a atenção do povo, e Jeremias está dentro do calabouço, e para ele entender, mas a Bíblia diz que ele está atolado em lama, está lá no texto, Tá. atolado. Tem gente que quando ele se atola na lama, ele não consegue escutar mais a voz de Deus, pastor. É verdade. Aí Deus fala, Jeremias, clama! A mim. Porque se ele está dizendo para clamar, é porque Jeremias, pastor, não está conseguindo ouvir. É verdade. Tem gente, pastor, que quando as dificuldades chegam sobre a vida dele, as adversidades, eu não sei se o senhor já passou por isso, não consegue ver a voz da saída. Desceu aqui agora esse negócio, pastor. Não consegue ver a voz da esperança, a voz do amor. Para Deus falar para Jeremias clamar, é porque Jeremias não está ouvindo mais, pastor. Clama a mim que eu te responder-te-ei e te mostrarei coisas ocultas que não sabe. Para mostrar coisas ocultas é porque Deus queria ainda algo mais daquilo que ele já sabia. É verdade. Agora Jeremias, dentro desse calabouço, o que o senhor pode falar, pastor? Jeremias passou fases difíceis, por isso que ele é considerado o profeta das lágrimas. Só sabia chorar. Só sabia chorar. Ele até profetiza que se sua cabeça fosse um tanque, um recipiente, ele choraria dia e noite pela filha do seu povo, que era Jerusalém. E de tal forma que ele foi cravado na cisterna de Jonatas, né? Ele recebeu essas degradações piores da vida, né? Calabouço, né? Cisterna de Malquias. Ele passou por esse... Apanhou de sacerdote. Apanhou, e ele foi... Colocado no pau de de tal forma que Jeremias é um retrato de um homem que foi penalizado pela ingratidão das pessoas, porque as palavras de Jeremias era como fogo. Então elas ardiam na própria estrutura das pessoas emocionais. E já começa, né, pastor, que ele era para ser um sacerdote e Deus chama ele como profeta. Família sacerdotal. É verdade. Ele não pode fazer o que ele aprendeu. Tanto ele como Ezequiel. Né? Então, contemporâneos. Ele vira profeta porque Deus chama ele para isso. É verdade. Então, temos horas que você estuda para doutor, mas Deus não quer você como doutor, quer você como um pregador. Como um pregador. Então, o caso de Jeremias é esse daí. O pai sacerdote, então, conforme sucessivamente, vai ser um sacerdote. E você sabe que nunca foi fácil ser profeta. Não. Porque profeta é interlocutor da vontade de Deus. Ele tem que falar como ele ouve. E não pode mudar o caminho, né, pastor? Não. E falar como Deus ele ouve, as palavras são duras. Às vezes são. Ele falou para o rei de Judá, disse, não vá que as mulheres e as crianças serão cativas pela Babilônia. Verdade. Aí o rei vai, o que aconteceu? Não obedeceu o profeta. Eles colocaram a culpa em quem? O profeta. Já vão jogar dentro do calabouço. É verdade. Então, você ser profeta nos dias de hoje, pastor, nos dias de hoje, não é fácil, pastor Napoleão. Não é fácil, não. Não é fácil porque as pessoas de hoje, pastor Ranieri, elas querem ouvir o que elas gostariam de ouvir. E às vezes não é toda hora que Deus fala o que a gente gosta. Né? Meu Deus. Deus às vezes fala o que a gente precisa.
E isso é muito difícil, você entrar nessa interrupção e as pessoas entenderem. Geralmente fala assim, fulano bate muito nas pessoas, mas não é. Porque cada culto é uma história diferente. É uma necessidade. É uma necessidade. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Ser zeloso e arrepende-te. Então a maior mensagem do Evangelho é aquela que está construída no arrependimento. E para salvar o pecador, né, pastor? Salvar o pecador. O avivamento, ele traz barulho, mas o barulho não traz avivamento. Ele não traz. Então o senhor imagina, pastor, Jeremias com essa responsabilidade, aí você vê também Ezequiel com essa responsabilidade, aí você vê também o profeta messiânico Isaías, pastor, que quando chega perto do altar, e o que coloca nos seus lábios, pastor? O Atenaz como fogo. E, pastor, e ele sai por 3 anos nu? A história é essa, pastor? A história é isso, né? Pastor, mas e a vergonha, pastor? Dizem alguns historiadores, pastor, que aquela nudez não era uma nudez completa, era uma nudez parcial. Parcial. Então faz conta que fechava as partes íntimas, ficava sem de baixo e sem a roupa de cima. Perfeitamente. É isso que às vezes tem gente que confunde, né, pastor? Você sabe aquela propositura de Deus também para Ezequiel foi forte. Sim. Ele teria que dormir quase 400 dias de um lado e 400 dias do outro. Quase 400 dias, 300 e tantos dias. E também tinha que comer fezes humanas. Claro que aquilo não é literal. Sim. E aí ele disse, não, eu jamais comerei isso. Aí então você vai comer fezes que saem do animal, do gado. Meu Deus. Então, o que era isso? Deus estava mostrando ao profeta o sofrimento que Israel teria que passar. Então Deus antevia isso. Revelava mostrando através dos animais. Perfeitamente, era uma tipologia. Uma tipologia. Daquilo que a nação iria sofrer pela sua rebeldia, pela sua desobediência, pela sua transgressão e pela sua ingratidão também. Porque ninguém teve mais privilégio na história da humanidade do que Israel. Israel viu o que você nunca viu, o que eu nunca viu. Verdade. E Israel viu a glória no monte. Viu a arca. Israel viu a glória no tabernáculo. Israel viu a glória no templo, a adoção de filho, os patriarcas, a lei, o culto, as alianças, as promessas, 9 privilégios. Aí, não satisfeito com isso, aí Deus mandou mais outro, Cristo. Meu Deus do céu. Eles rejeitaram todos esses privilégios e mataram Jesus. Meu Deus. E ainda disseram mais, cai o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Então houve aquele período da dispersão, quando Israel ficou pelas nações afora, sofrendo, vem o Hitler e mata 6 milhões. Eu ia falar isso agora. Pastor, tudo isso é porque eles crucificaram Cristo? E quando os judeus agora têm que trocar os seus nomes pelo nome de Oliveira, pelo nome de Carvalho, quando os muçulmanos eles vão para a Espanha e eles querem que eles batizem os seus filhos das igrejas católicas romanas, aí eles mudam seus nomes. Então, para não perder a sua identidade. Sim, porque aí ele tipo assim, bota Oliveira, Carvalho, Ramos, Falcão, Pássaros, Árvores. Então, aí deixa eu dizer para você uma coisa. Ali é Deus permitindo eles passar por isso, pastor? Porque ele sentiu que Cristo passou? Há 2 vontades em Deus. Primeiro, a vontade perfeita. Segundo, a vontade permissiva. Meu Deus. A vontade perfeita é fácil de nós entendermos. A nossa santificação processual. E a vontade permissiva é muito difícil, porque é o antagonismo, E Jó disse, aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu. Meu Deus. E são os paradoxos da própria vida. E depois ele disse, receberíamos só os bens de Deus e não os males. Meu Deus. Vontade permissiva. Entendi. Passar pelo calabouço, passar pelas masmorras. O Paulo levou uma quarentena de açoite -1, 41 desceu ele pelo cesto. Naufrágio, vigília, tumulto, picado de serpente. Picado por serpente. Meu Deus. Vontade permissiva. Meu Deus. Vontade permissiva. Mas Deus estava no controle de tudo, mostrando que Evangelho é uma colheita de rosa furando a mão dos espinhos. O Evangelho não temos só de receber bônus, tem os ônus também. Meu Deus. Não é verdade? No mundo tereis aflição. Pastor John Lennon da Dinamarca está lá com o pastor Irineu. Manda um abraço para eles lá. Um abraço, pastor John Lennon, um abraço, reverendo Irineu. Deus abençoe cada dia vocês aí, nessa linda pátria da Dinamarca, nessa capital linda chamada Copenhague. Da Escandinávia. Europa do Norte, da onde veio um avivamento.
né? Porque a Suécia, né, pastor? É dali mesmo. Vem de lá, da Europa do Norte. Mesmo. E, pastor, está lá no trabalho muito lindo. As pessoas que estão compartilhando, compartilha aí. Que nós estamos, Deus está dando algumas revelações bíblicas ao pastor reverendo Napoleão Falcão. E as pessoas, alguns que tiver algumas perguntas que sejam respeitosas, com muita educação, coloca aí a sua pergunta, coloca aí hashtag dia de aprendizado, vai compartilhando, porque não é toda hora que nós vamos ter o pastor Napoleão aqui em casa, né? E ele está aqui por esses dias, como um pai, ele tem eu como filho, e tem muita gente que está falando, pastor, que Deus está falando com eles. Amém. Né? Da questão da aflição, do dia a dia cotidiano, da angústia, do momento de adversidades. Pastor Nery, eu quero provocar um assunto com você agora. Você sabe que nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Sim. Né? Que essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? As incompreensões generalizadas, as pessoas não se entendem mais uns com os outros. Acende a luz aqui, Kézia. Eu quero lhe dizer que eu quero lhe fazer uma colocação agora para nós debatermos. Sim, senhor. Aquele apoio que foi dado pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, sim, a Israel. Como é que você enxerga aquilo? Pastor, eu vou falar como todos falaram e ver se eu estiver errado, o senhor pode. Tudo indica. O apoio deles, as pessoas estão achando que é apenas o cumprimento de uma profecia, que vem lá de trás. Mas ele apoiando Israel, automaticamente, pastor, ele está incentivando a guerra. Porque automaticamente os que estão ao redor de Israel vão ficar furiosos, os muçulmanos, e todos aqueles não vão aceitar perder aquilo que eles acham que é de direito deles. Então ele está incentivando a guerra como muitos acham que está sendo paz e está sendo proteção para Israel. Automaticamente vira uma guerra mundial. Sim, na minha cabeça, pastor, eu acho que nós estamos perto de uma guerra mundial. Vocês sabem que o pastor Nery está falando com base. Sim. E nós encontramos essa base toda que ele está falando aqui em Zacarias 12. Então, porque o senhor está falando isso aí, na minha opinião, eu estou vendo muita gente dizendo que vai ser bênção, que vai ser uma proteção para Israel. Tudo bem, a profecia se cumpriu. Mas no mesmo tempo da profecia se cumpre, aí está em Zacarias, e vai ser a questão da onde eles vão se unir contra Israel. Contra Israel. Aí vira a terceira guerra mundial, pastor. Vamos ver Tem isso aí. Tem a guerra mundial. Vamos ouvir isso aí, o que ele está falando? Olha o que diz. Peso da palavra do Senhor sobre Zacarias Israel. 12, pastor? Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então eu não falei besteira, pastor? Certinho, sim, dentro da palavra. Eu só não falei todas as nações. Na minha cabeça, pastor, não tendo conhecimento que o senhor tem, eu achava que seriam os que estão ao redor de Israel. Então, o que já é mais forte todas. Todas as nações. Então, automaticamente, os Estados Unidos, que está aliado a Israel, será despedaçado, pastor? Porque todas as nações aqui convergindo para Israel, você sabe, e a Bíblia fala, que neste dia a guerra será tão sangrenta que o sangue dos homens dará no freio dos cavalos, e os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver no vale de Gog. Então, esse pau que está sendo armado, então Deus cria a situação, usando Trump, usando quem ele quiser usar. Sim. Contanto que a palavra se cumpra no tempo e no espaço. Porque eu tive em Israel, pastor, lá em Israel não é grande. É do tamanho do Sergipe, 439 quilômetros, de uma ponta a outra, verdade, pastor. É pequeno. Não dá para andar muito. Um dia lá você vai na ponta de um e volta na ponta do outro. Então eu fico imaginando todo mundo, pastor, cercando Israel. Claro que Israel teve aquela guerra, qual que é a guerra, pastor, que eles venceram? Até do ano de Kippur, a guerra do ano de Kippur em 67. Em 67, eles venceram, glória a Deus, Deus deu vitória, porque Deus quis dar vitória. Mas agora a palavra não pode ser contrariada e nem ser mudada. Não pode. Entendeu, pastor? Não pode. Ninguém pode mudar isso. Veja o que diz aqui para complementar o seu raciocínio, o 14 de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor
em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei Todas as nações. todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então o senhor está querendo dizer que é o próprio Deus que está juntando contra Israel, pastor? Contra Israel, para expurgá-la. Entendi. Aí diz aqui, e a cidade será tomada, e as mulheres serão saqueadas, e as mulheres forçadas, estrupadas. E metade da E cidade. metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então o senhor está querendo dizer que é o próprio Deus contra Israel? Deus cria uma situação para promover o livramento. Eita, vai entender? Mas aí tem gente que vai perguntar, precisava Israel passar por isso? Mas pela dureza do seu coração. Você sabe que Deus tratou com Israel através de Paulo. Paulo escreve 3 capítulos direcionados a esse povo. Meu Deus. Romanos 9. O povo está compartilhando. Aí Paulo fala do passado de Israel. Romanos 10. Aí Paulo fala do presente de Israel. Romanos 11. Aí Paulo fala do futuro de Israel. Meu Deus. Entendeu? Então, Deus vai salvar Israel expurgando-o. Porque Jesus virá para Israel com 2 credenciais. Primeira credenciais, Messias. Segunda credenciais, libertador. Meu Deus. Para extinguir o pecado do seu povo. Quer dizer, de Sião sairá o Senhor para salvar os seus remanescentes fiéis. Esse que é a sua coxa, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Senhor dos Senhores. O seu cabelo E Deus constante. mostra, pastor Carvalho, que Deus dá para Zacarias, que eu estou estudando muito esse livro, 8 visões numa noite. Meu Deus do céu. A visão dos cavalos baios, a visão do sacerdote com vestido sujo, a visão da mulher com a efa na mão, Meu Deus. né? A visão daquela coluna de bronze. E são visões proféticas e escatológicas direcionadas a Jerusalém. Então, o mesmo Deus que vai criar uma situação de expurgamento dos pecados é o mesmo Deus que vai salvá-lo na hora do clamor dos judeus. Porque quando Israel se ficar cercada com exércitos comandeiros, porque a Bíblia diz... O rapaz disse que a guerra do Equipu foi em 73, pastor? Não, foi 68, 67, 68. Eu não vou falar porque eu não estou lembrando. Eu acho que é 67, 68, meu filho. Porque se você ler aquele Israel Milagre do século XX, do escritor Emílio Conde, ele fala que Israel venceu essa guerra batendo lata de 20. John Lennon Lata está dizendo que vazia. está muito forte, porque John Lennon é professor de escatologia, pastor. Sim. Formado em faculdade. Ele é um admirador do senhor de uma alta excelência. Amém. Então, pastor João Lennon, sai de convir comigo que Israel ficará cercado, e a Bíblia diz que Deus trará os inimigos do norte com 6 anzós pelo queixo. Quer dizer, 6 é o número do homem. 666, besta, dragão e falso profeta. Meu Deus. É a trindade maligna. Então eles virão para saquear a cidade e tomaram o despojo. As mulheres foram saqueadas, a cidade foi rebentada, o remanescente vem para o Monte das Oliveiras clamar salvação. Meu Deus. Aí Jesus vem com a sua igreja em glória para salvar Jerusalém. Aí cumpre-se o que disse Zacarias, capítulo de número 13. Capítulo número 13, olha aqui, ó. Zacarias, capítulo 13, parece-me que é verso 6. Olha aqui, e se alguém lhe disser, que feridas são estas em tuas mãos, dirá ele, estas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Meu Deus. Jesus dizendo isso, pastor? Ele voltando em glória, os judeus verão, porque... Seus amigos, quem é os amigos? Os judeus. Ai. Que feridas são estas, Senhor? Essas feridas são as feridas que vocês me feriram aqui. Vocês me cravaram na cruz. Aí eles vão reconhecer. E sabe que nesse dia a Bíblia diz que Deus derramará sobre eles o espírito de graça e de súplica. E plantearão como se planteia no dia do unigênito. Aí haverá uma conversão nacional em Jerusalém. Vai ser muito lindo. Pastor, 67 foi a guerra de 6 dias, o rapaz está dizendo. Isso. E a do Equipu acho que foi 73. Ah, então é isso mesmo. Pode ser. Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado pela colocação. Pastor, é muita coisa na O cabeça. povo está compartilhando e está marcando, dizendo que o estudo está chegando a eles. Agora uma coisa que eu fico me perguntando, pastor. Então o próprio Deus permite vir contra Israel para salvá-la? Para salvá-la, que é o tratamento de Jesus no futuro. No passado, no presente e no futuro. Como é que Deus está tratando com Israel agora? Aleluia. Como é que Deus tratou com Israel no passado? E como é que ele vai tratar no futuro? Porque a profecia ela tem 3 tempos, né? Cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão.
Meu Deus. Não é verdade? Tem coisas que já cumpriram, outras estão cumprindo, outras vão cumprir no futuro. Eu fui lá no templo, lá, pastor, onde que a arca está guardada. E lá você sabe que os muçulmanos, eles não deixam. E eles fecharam aquela muralha e fizeram então para que falaram que Jesus ia vir por ali. O que você pode falar sobre aquilo, pastor? Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, que fica em frente ao templo. Os Montes das Oliveiras fica em frente à porta dourada. Sim. Por onde ele há de entrar. Sim. E fechado, foi fechado. Foi fechado. Por causa da profecia. Por causa da profecia. E aí, pastor? Não, mas não tem problema. A palavra terá que se cumprir no tempo e no espaço, independentemente dos artifícios dos homens. Meu Deus. Né? Pode distribuir. É como um pescador, pastor Ranieri, que tem o peixe no anzol e dá linha e fica brincando com o peixe. A hora que ele quiser, ele puxa. Está fisgado. Meu Deus. Todas as nações da terra estão fisgadas no anzol de Deus. Nada escapa do seu absoluto controle. Eu sou pré-tribulacionista, meu irmão. Como que é o nome que o senhor falou? Como que é o nome que o senhor falou? Eu sou pré-tribulacionista. Já alguém perguntou se eu sou pré. A minha escola assembleiana. Amém. Pré-tribulacionista. Pastor, agora o senhor falou essa área aí. Você pode imaginar a preocupação que dá para os pais dos seus filhos que estão crescendo nesses últimos dias, pastor? Eu que tenho filhos pequenos. Você saber que Deus primeiro vai ferir Israel. Para depois sará-la e salvá-la. E depois sará-la e salvá-la. Pastor, então é uma coisa que mexe com a sua estrutura, pastor. E naqueles dias, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e os espíritos de impureza. E será que quando alguém ainda profetizar ao seu pai e sua mãe que geraram, lhe dirão: não verás, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um de sua visão. Porque não foi Deus. Porque não foi Deus. E Deus tirou os profetas da terra. E você sabe que Israel dava muito evasão aos agoureiros, porque o que é macumba hoje e o que feitiçaria, naquele tempo era antros e cavernas. E adivinhações, né? Samuel era chamado de adivinhador. Então isso aí já é muito antigo, essas coisas, né? Israel dava muito evasão a essas coisas, infelizmente. Na mesma hora que estava adorando a Deus, na mesma hora virava as costas para Deus, a ponto de Deus dizer para ele: arrependo-me de ter feito o homem. Tá lá em Gênesis, né? Então, isso é muito duro, né? A pessoa, eu não sei o coração. Pastor, agora o senhor falando, isso aí, um dia eu perguntei para um professor de teologia, e eu falei para ele, todo mundo fala que Deus não se arrepende. Essa colocação do arrependimento que está na Bíblia, na história narrativa, qual é o significado disso? Porque tem gente que tem dúvida sobre isso, pastor. Mudança de posição. Meu Deus. Deus mudou a posição. Estava com a mão assim e virou para cá. Dizendo... Mudou a posição. Comparação. Na matança, quando o povo murmuraram, que Deus disse: eu vou matar vocês, e Moisés: Senhor, não faça isso não. Moisés pediu, não faça isso não. O que dirão as nações em volta? Vão dizer que você trouxe do Egito só para matá-los aqui. O senhor é ruim. O senhor é ruim, não faça isso não. Aí o que Deus fez? Arrependeu-se Deus, mudou de posição. Então, esse versículo bíblico apenas mudou de posição, pastor? Somente. Não é que ele se arrependeu. Não é um arrependimento no sentido... Ser humano igual eu sei. Se arrependi de não dar um café para o Napoleão. Me arrependi porque pequei. Não, Deus não peca. Entendi. É mudança de posição. Olha o segredo dos furos das mãos de Jesus. John Lennon falando, pastor. John Lennon é escatológico. John Lennon. Então, pastor, a profecia vai ter que se cumprir, querendo ou não? Vai ter que se cumprir no tempo e no espaço. Quer dizer, o círculo da história está se fechando. Nós estamos vivendo o último elo das profecias. Tudo está... É como se os 4 cavaleiros do Apocalipse já estivessem em evidência. O Fábio Bugazo da Europa falou que Deus se arrependeu sim, pastor. O que você pode falar para ele? Não, esse arrependimento não é arrependimento como um arrependimento nosso. Arrependeu-se porque pecou. Não, o arrependimento, meu amigo, é mudança de atitude. Mudança não de comportamento, mas de atitude. Não tem nada de arrependimento como um ser humano se arrepende porque pecou, porque errou. Deus não erra e não peca. Ele está dizendo assim que Deus se arrependeu de salvar. Quem? Salvar? Ele disse aí. Aqui, ó. Falou aqui, ó. Ele se arrependeu. Está aqui, ó.
Colocou aqui. Se arrependeu sim para salvar. Deus se arrependeu sim para salvar. Interprete como o irmão achar por bem, e cada um tem suas convicções a respeito disso. Eu tenho as minhas. Então, vamos continuar. Eu vou ficar com isso aí que o senhor falou, que ele mudou de posição. Pronto. Porque a mudança de posição, só quem sabe a interpretação dela original se chama o próprio que mudou a posição. É verdade, perfeitamente. Porque assim, pastor, se nós for ver biblicamente, agora desceu um negócio aqui, sobre Jacó e Esaú. Você vai ver lá no livro dos Hebreus, pastor, Deus falando. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. O que é isso aí, hein? Pastor, aí você vai colocar. Os dois vai nascer, que são gêmeos, certo, pastor? Pela ciência, diz os médicos, que o primeiro que é gerado dentro do ventre, e o segundo, a semente que vem gerada, empurra o primeiro para segundo, e o segundo fica como o primeiro. Por isso que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então eu vejo Deus mudando a linhagem patriarcal, porque quem é o dono dele? É Deus. Porque o certo não era para ser Abraão, Isaac e Esaú? Aí o Deus permite uma situação, vai no cartório que é dele, pastor. Que o único que pode mudar o nome que está no cartório é o dono do cartório, pastor. Se eu e o senhor reconhecer um recibo ali agora, e o dono do cartório depois quiser fraudar isso, mexer nisso, ele mexe, pastor. Mas Deus... Pode falar. Esse rolo é forte. Porque há 3 maneiras, meu amigo, de você compreender a Bíblia. Aí, ó. Fala para nós. Pastor. Primeiro, por herança. Meu Deus. Segundo, por pesquisa. Meu Deus. Terceiro, por revelação. Pastor, por isso que o texto bíblico fala, se o senhor vê, quando a questão de Maria e José, no livro dos evangelhos de Mateus, o senhor vai ver que o anjo chega na casa e diz: salve, salve, agraciada. Você foi agraciada por carregar o Salvador. É verdade. Mas quando está lá já na manjedoura em Belém, pastor, a Bíblia diz: por divina revelação, Deus avisa José para não voltar pelo caminho. Os magos que entregou os presentes não voltam pelo caminho por divina, está lá no texto também, por divina revelação, e volta para outro caminho. Porque quem tem pastor, agora você quer pode. Quem tem revelação nunca anda no mesmo caminho. É verdade. Sempre vai ter um caminho novo. E manda para o Egito, que um caminho que jamais Herodes ia imaginar que Deus ia esconder o próprio Cristo Salvador. É verdade. Então quem tem divina revelação, ele consegue compreender, igual o senhor. O senhor tem muitas divinas revelações da Bíblia. E tem gente que tem dificuldade de entender isso. Porque quem tem divina revelação sempre anda por outras páginas bíblicas e navega em coisas que não entendemos. Então, se você não tiver um espírito sensível, você não consegue compreender, pastor. É por isso que a Bíblia não é um livro. Entendi, pastor. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é o livro. Não se entende a Bíblia pela cabeça, ela não é regra de 3 simples e composta. A Mara lá da Alemanha está mandando abraço. Ela não é teorema de Pitágoras nem de Pitot, ela não é produto das hipotenusas. A Bíblia é o livro de Deus. Meu Deus. E nós só conhecemos em parte. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Cada um saiba com temperança. Meu Deus. Porque ninguém pode ir além do que está escrito. As coisas reveladas. Existem assuntos na Bíblia, pastor Rogério, que Deus abre uma porta e você sente gozo. Existem outros assuntos que Deus só permite que vejamos pelo buraco da fechadura. Meu Deus. Para que forçar? Se você força, o Espírito Santo sai. Pastor, olha o que o rapaz disse, mudança de posição por causa do pecado, eu concordo. Deus mudou a posição por causa do pecado. Esse sim falou, foi sábio no que ele falou. Certinho. Porque Deus não precisa explicar a mudança. Porque Ele é Deus, irmãos. Ele criou o homem para ser homem reto e santo na sua presença. Mas deu livre arbítrio de escolher o seu caminho. Deus vai dar um segredo a Sansão e falou antes de nascer que seria o libertador de Israel. E sua mãe falou para ele: não se suja com as coisas imundas. Mas se ele quis ir para a casa do prostíbulo, é a escolha dele, pastor Napoleão Falcão. Mas Deus não deixa um projeto na mão de Satanás, porque lá no finzinho, quando ele está lá pronto para ser o palhaço da corte, o Espírito de Deus retorna a força dele e ele mata mais na sua morte do que em vida. É verdade. Porque Deus não deixa um projeto na mão de Satanás, pastor. É verdade. Jamais. Deus vai deixar. Por quê? O Senhor falando sobre a profecia, ninguém vai atrapalhar a profecia de Deus. Não tem Trump, não tem o rei da Dinamarca, não tem rei da Espanha, não tem Inglaterra, que se saiu da União Europeia, dos 29 países. O que Deus falou vai se cumprir, já era.
Mas quem é Deus? Hã? Quem é Deus? Mostra para nós, pastor. Deus é um ser imutável, Inabalável, incriado, indiscutível, autoexistente. irreversível. Deus existe por si mesmo, Meu Deus. independente da racionalidade humana. Meu Deus. Se você crê nele, ele é Deus. Se não crê, ele é Deus. Se glorificá-lo, ele é Deus. Se não glorificá-lo, ele é Deus. Ele manda, não é mandado. Ele dá ordem, não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. E não é acusado. Não. Pastor, agora falando sobre os 3 elementos. Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Explica alguma coisa para nós sobre A isso. trindade é unidade, né? Sim, por favor. O triângulo tem 3 lados, mas é só um triângulo. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. Meu Deus do céu. O Pai é o Criador, o Filho é o remidor, Que é o Salvador. que é o Salvador, e o Espírito Santo é o santificador, é o que aplica a palavra no nosso coração. É o Consolador. É o Consolador. Arrependei-vos dos vossos pecados. E outra coisa, você sabe que gramaticalmente a Bíblia está certa. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, como quer o estima de Jeová. O Espírito Santo é uma pessoa. Né? Você vê isso em João 14, João 15 e João 16. Eu enviarei outro Consolador para esteja convosco. Consolador está com letra maiúscula, substantivo próprio, personativo, masculino, singular. Ele me glorificará. O que é pronome? Pronome é a palavra que se coloca no lugar do nome para não ser necessário repetir o mesmo nome. Eis que vou para o Pai, mas eis que deixarei. O Consolador. Meu Deus. Ele vulho ensinará. Lho, L-H-O, lho. Lho. Pronome pessoal em caso oblíquo. Sim. Depois, esse espírito de verdade que o mundo não conhece, demonstrativo masculino. Então o Espírito Santo é uma pessoa, quando fala de pomba, de vento, de voz, de selo, de orvalho, é o simbolismo do Espírito Santo. Meu Deus. O Espírito Santo não é pomba, mas é o símbolo do Espírito. Por quê? A simplicidade, A humildade. a pureza, e a pomba não pisa em carne, ela só come sementes limpas. Segundo, a força da pomba está nas asas. Terceiro, a pomba é o único avezinha que não tem fel. Quer dizer, não há amargura no espírito. Meu Deus. Pastor, o senhor falou isso aí? Eu me lembrei quando Jesus vai até João no Rio Jordão para se cumprir a profecia do batismo. Sim. E quando João batiza ele, jogando água sobre a sua cabeça, Deus dá um grito. Está o meu filho que me apraz. E a pomba ali se apareceu, simbolizando o que, pastor? A virtude do Espírito, a paz, a alegria. Então, o senhor falando sobre isso, o povo está compartilhando, marcando os amigos. Coloca aí hashtag, coloca aí, hashtag. Temos que ter o símbolo do Espírito Santo. Coloca aí. Quem tem o símbolo do Espírito Santo não vive amargurado. É verdade. Quem tem o símbolo do Espírito Santo não tem angústia, não tem raiva, não tem ódio. É verdade. Quem tem o Espírito Santo, pastor, ele está pronto a perdoar. É verdade. Pronto a amar, pronto a pegar na mão. Jesus tinha isso, por isso que ele conseguiu suportar tudo isso. Quando as pessoas vinham contra ele, aquelas pessoas que acusam aquela mulher, pastor, em adultério, e quando ele escreve na areia. Um dia eu estava estudando, pastor Napoleão, no meu pouco conhecimento, assim, bem pouquinho, eu cheguei a uma conclusão, que aqueles homens que estão acusando essa mulher já deveriam ter passado na casa dela. Sabe por quê? Porque Cristo, quando fala, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eles conseguem se retirar. Porque o pecado que Jesus está dizendo não é o pecado do dia a dia cotidiano, é o pecado de adultério, pastor. Ali era o caso de adultério. Automaticamente eles vão se retirando, dizendo assim, eu já passei lá. O que o senhor acha sobre isso aí, pastor? Tem lógica? Tem lógica, tem sentido, né? Essas análises. Jesus pega sempre na ferida. Perfeitamente. Meu Deus. E você sabe que Jesus advogou a causa da mulher. Sim. Advogou, né? Ali o sol nasceu para ela. Meu Deus. Né? Ali o sol nasceu. Quando Jesus chega, o sol nasce. Quando Jesus sai, o sol se põe. Coloca aí, o sol vai nascer para minha família. Coloca aí. Amém, aleluia. amém. Fala mais o que você quer falar. Só existe um páreo para a morte. O que, pastor? O amor. Meu Deus. A Bíblia diz que o amor é tão forte como a morte. Tudo suporta, tudo espera e tudo crer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse esse amor recomendado na palavra como fruto do Espírito, de nada adiantaria. Então, meus irmãos, cada um saiba as coisas de Deus segundo o quilate da fé. E que esses conhecimentos que você sabe, que eu sei, que outros sabem, não seja para nos ensoberbecermos uns contra os outros. Não precisa disso, não.
Não, senhor. Eu estou aqui com o pastor Ronieri na mesma comunhão, na mesma sintonia. Verdade. Tem nada combinado. Nós não combinamos texto, não combinamos mensagem. Tá falando, tá vindo. Ele falou, eu falei, pastor, olha o que eu falei para ele. O que nós vamos falar? Ele falou, deixa o Espírito Santo falar. Porque o Espírito Santo não se contradiz. É verdade. Né? O que está em o Senhor está em mim. É claro. Ou senão não tem a verdade. Claro, perfeitamente. Então nós estamos confabulando essas coisas grandes do Evangelho sem nos ensoberbecermos uns para com os outros. Glória a Deus, pastor. É a nossa amizade, o nosso elo de comunhão e esse trabalhar do Espírito Santo, unificando nossas mentes, unificando as nossas palavras. Meu Deus. E sabe para que tudo isso? Para que você seja edificado. Somente isso. Olha que as pessoas estão colocando hashtag, o sol vai nascer para minha família. Amém. Porque quando o sol nasce, há perdão de pecado, pastor? Ah, claro. Quando o sol nasce, todas as bem-aventuranças bíblicas acompanham a trajetória da vida das pessoas. O que você pode falar sobre Quando isso? o sol nasce, traz saúde, traz paz, traz justiça. Alegria, traz justiça, traz salvação, traz amor, traz perdão, traz prosperidade. O sol está nascendo para você. Eu creio. O tempo do pôr do sol já passou na sua vida. Deus está escrevendo com certeza uma nova história nesse começo de noite. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Agora são 17 horas e 35 minutos, pastor Napoleão. Tem gente que está dizendo que está impactado, está tomado lá pela glória. Olha aí, pai dos pregadores, o nosso mestre escatológico, eles estão pedindo, né? E eu fico vendo o senhor falar sobre isso. E nós entrou em muitas áreas, né? Em muitas áreas, você vê que Deus falou com muita gente. E as pessoas que estão compartilhando, marcando seus amigos, glória a Deus, está chegando a muito lugar. Um mestre substituído na sabedoria e na humildade. Irmãos, obrigado. A pessoa do pastor Napoleão é uma pessoa que, eu falo para ele, que hoje ele tinha que parar de pregar, escute bem, parar de pregar, conversa, e só dar escolas bíblicas. Se todos os pastores entendessem isso, pastor, que pelo menos a sua igreja ou o seu campo fizesse cada 3 meses ou 4 meses um seminário sobre o que é amor, o que é o pastor perdoar a ovelha, vida cristã. Vida cristã. Então, eu aprendi muito com o senhor, pastor, questão de vida cristã. Você amar a pessoa amarga, a pessoa que sempre está armada já para te dar o golpe. Como é que é uma pessoa dessa, pastor? Eu acho que... Cristo amou Judas, pronto, estava armado. Na aproximação da vinda de Cristo, que se aproxima mesmo, eu acho que nós devemos uniformizar agora as nossas almas, uniformizar as nossas mentes, uniformizar os nossos conhecimentos, para não nos degladiarmos uns com os outros, porque isso não nos leva a nada, a nada, a nada. Jesus veio para harmonizar os homens, para fazer com que os homens conseguissem enxergar o amor de Deus, viver a essência deste amor em perfeita harmonia. Né? De tal forma que fora disso, pastor Ronieri, fora disso são presunções humanas, altivez de espírito que precede a queda. Né? O pêndulo singular do Evangelho é a harmonização dos povos, é convergir todos os povos para Cristo Jesus. Convergir. Que a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades pela igreja, convergindo para Cristo Jesus. Que comais, que bebais ou que façais qualquer outra coisa, faças, mas para a glória de Deus Pai. O que esse rapaz falou aqui, pastor? Marcos Antônio Bezerra, o menino que vendia travesseiro é o príncipe dos pregadores. Deus abençoe vocês comigo. Eu vendi muito travesseiro, pastor. Ah, que beleza. Eu vendia travesseiro na rua para sustentar minha casa, né? Abençoe. Quando meu pai morreu. E eu fui pra rua, eu botava 30 travesseiros aqui, pastor, e 30 aqui. Isso aqui mesmo é tudo cortado. Botava naquela linha, botava uma almofadinha e saía pras ruas, bater na porta. Compra um travesseiro para ajudar minha casa, minha família. Eu se emociono, pastor Napoleão. A gratidão, né, pastor Ronieri? A gratidão. Tudo que Deus fez por mim, pastor Napoleão. Pastor, você tem que ser muito grato. Até uns dias atrás, eu não tinha nada aqui em casa, pastor. Eu morava num cômodo, pastor. Hoje minha filha tem o quartinho dela, tem um carro para andar. É verdade. Estou recebendo o pastor Napoleão Facão, sempre recebi aqui na minha casa. É verdade. O senhor chega aqui, o senhor pega banana. O senhor viu que eu nunca mudei para receber o senhor aqui. Eu sou... É a mesma coisa. Mesma coisa. Tem gente que quer ser uma coisa que não é. Isso traz problema. O pastor Ronieri, meus irmãos, ele preserva, porque a simplicidade
ela não é forçada, não é uma coisa mascarada. Então, ele é simples de natureza. Não faz força para ser. Não faz força para ser. É uma pessoa simples e verdadeira. Não comunga com falcatrua. Porque ele recebeu ensinamentos bíblicos. Tive um bom professor, pastor doutor Davi Salles. Davi Salles foi um homem impecável, um homem grande de advogado. Deus, grande advogado. Tive o prazer de conhecer. E ele tem 3 livros meus, aqueles primeiros que eu escrevi em dias. Só dormia na casa dele lá em Osasco. Dormia. Saudades dele, está com Jesus. Então, meus queridos irmãos, isso é que é maravilhoso no Evangelho. É você crescer na graça, crescer no conhecimento, mas permanecer na simplicidade. Nada melhor do que um coração agradecido a Deus, sabendo de onde Deus nos tirou, que era para termos morrido há muito tempo. Eu era assim, pastor. Mas Deus foi lá, nos pescou com seu anzol da misericórdia e nos fez herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pastor, eu Débora grávida, e não tinha as coisas em casa, sabe? Aí eu fui no mercado, pastor, eu tinha R$20 e comprei os refrigerantes. E fui pro trem para vender, pastor. Mas o inimigo, acho que ele estava com tanta fúria de mim, aqueles guardinhas paisanos, foi tomar meus refrigerantes, pastor. Aí eu voltei chorando. E uma voz falava no meu ouvido: vai querer ser feliz? Vai querer ser fiel? Como é que você vai ser fiel se Deus permitir eles pegar suas coisas? Quando eu achava, pastor, que eu não ia conseguir mais, Deus botava pessoas para trazer uma oferta para mim, pastor. Coisa linda. Por isso que eu tenho esse espírito, pastor, de eu ver alguém precisando, eu semeio. É verdade. É porque pessoas, pastor, já veio trazer cesta básica. Semearam na sua vida. Já veio trazer leite na minha casa, pastor. Eu moro aqui já há 16 anos, pastor, nessa casa. Todo mundo aqui conhece minha história onde eu moro. Quem pagou o enterro da minha filha, mora naquela casa ali, pastor, que eu falei pro senhor. Quem me levou para o hospital porque eu não tinha um carro é a dona Helena, mora de frente. É uma senhora que fica ali de óculos. Então, pastor, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Se eu não fosse grato a Deus, olha a oração que eu fiz para Deus, pastor, no primeiro dia do ano. Deus não deixar eu ver maldade e que Deus não me dê mais nada, pastor. Você já viu alguém orar assim, pastor? Eu falei: Deus, só gratidão. Eu queria pedir ao senhor. Tá bom. Tinha acabado de chegar da Europa com a minha família, coisa que eu acho que seria impossível. Fui na Disney com a minha família, pastor. Deus me deu esse privilégio. E quando eu voltei, no dia lá na igreja, o pastor Mazinho, eu dou beijo e falei: Senhor, não me dá mais bênção, não. Carro, dinheiro, nada. Se o senhor puder permanecer o que o senhor me deu, só isso aqui que eu tenho já está ótimo. Porque se ele permanecer, pastor, na minha vida, a comida dos meus filhos, eu pagar minhas contas. Agora, lembra da oração de Jó? Sim. Senhor, não me dá pobreza nem riqueza, mantenha o pão diário na minha vida. É a minha oração, pastor. Gratidão. Eu não quero mais nada. Diante de Deus eu falo isso para o senhor, pastor. Porque, pastor, eu estou num sentimento, pastor Napoleão, que se Jesus me levar agora, eu estou feliz. Porque o pai matado, 3 tiros nas costas que trabalhava, irmão morto, os 2 irmãos, pastor. Minha mãe mora numa comunidade, pastor. Até hoje não quer sair de lá com a minha irmã. Minha irmã mora do lado. E Deus me deu o privilégio de andar o mundo. Igual o senhor fala que isso é um privilégio. Levar a semente e palavra de Deus. Então, ter uma amizade do senhor tenho como filho. Onde o senhor chega, o senhor liga, eu ligo para o senhor. Tenho o prazer de falar do senhor. E Deus me dá o privilégio de receber o pastor Napoleão Falcão. Um homem que você está vendo aí, pastor, que tanta gente está escrevendo, dizendo que aceitou Jesus em 96, 95, 94. Pessoas que foram impactadas por causa da sua vida, pastor. Como eu, um dia que eu falei que eu estava quase dentro, eu fiquei assistindo aquela mensagem de 96, pastor. Os trabalhadores. Na última hora. Pastor, eu nunca esqueço disso. Eu dizia: um dia eu vou ser igual a este homem. Eu não sei se um dia eu vou ver ele, porque só vejo ele pelas internet. E as pessoas que estão compartilhando, quem sabe, pastor? Estão passando o que eu passei. Não sei. Quem sabe? Não sei. Pessoas que estão em desesperos financeiros, momentos difíceis. Verdade, pastor. Mas eu tenho uma palavra para eles, pastor. Amém. A Bíblia diz, pastor, que Davi foge por 20 anos. E quando ele acha que é o fim dele, pastor, que quando Doeg está dentro do templo e vê Davi pedindo pão para o sacerdote, vai levar notícia ruim para Saul, e ele cai na mão dos filisteus, pastor. E ele dá uma de doido. Sabe o que eu estou fazendo nesse último dia? Estou dando uma de doido para sobreviver, pastor. Por causa de algumas situações. E quando ele sai dali, que deixou ele sair, ele entra dentro da caverna, pastor. E acha que é o fim, caverna do refúgio. Mas a primeira coisa que Deus vai restaurar de uma pessoa que acha que vai morrer, pastor, é a sua família.
Porque a primeira coisa que leva são os pais e a família. Quem sabe tem alguém que está no limite. Eu estou apenas sendo grato a Deus. É verdade. Estou vivendo o que você viveu tempo. Então, você vê, tem gente, pastor, que consegue entender isso. Amor, acho que vai cair ali, ó. Então, eu consigo entender. O que o senhor pode falar, pastor? Para pregadores, eu como fui um pregador novo, hoje Deus tem me honrado, tem me abençoado. Já preguei nos maiores templos lindos deste Brasil. Claro que não igual o senhor, que já andou o mundo, mas pede o contato que eu passo, irmão. Então, esses pregadores, pastor, que estão passando momentos difíceis, as portas não se abrem, ninguém convida, ninguém conhece. E como o senhor outro dia, pastor, ninguém conhecia. É, claro. E foi gerado nas estranhas do sofrimento, Verdade, no útero do sofrimento. Verdade. O que você poderia falar para eles, pastor? Meus irmãos, as palavras do pastor Ranieri nos traz muita emoção, porque das maiores virtudes do ser humano nesta vida é carregar consigo esse sentimento de gratidão. Gratidão, nós somos dependentes um dos outros, né? E quando somos agradecidos a Deus, então Deus se agrada disso. Gratidão ao próximo, gratidão à família, gratidão a Deus. E isso Deus tem colocado no coração do pastor Ranieri, esse sentimento de gratidão. Eu também sou muito grato a Deus por ter sobrevivido esses dias e chegado até aqui. Também fui expulso da casa dos meus pais por amor do Evangelho. Fui procurar um primo lá no Rio de Janeiro, rico, mas não me recebeu, que eu era crente. E fui recebido por uma prima segunda da minha mãe, bem pobrezinha, mas era salva em Jesus. Aleluia. E ela cuidou de mim e eu estou até aqui servindo ao Senhor nesses quase 51 anos. De tal forma que eu também sou muito grato a Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, que tem renovado sobre nossa vida, não estaríamos aqui. Tudo o que somos e que temos tem sido providos por Deus para a glória do seu nome, para a nossa alegria e para nosso prazer. Minha oração é que Deus continue abençoando a casa do pastor Ranieri, sua família, a Débora, as crianças, o seu ministério, pastor Ranieri. Obrigado, pastor. Dando saúde, muitos anos de vida, porque você ainda está na sua tenra idade, sua infância, né? Uma idade 33 anos. 33 anos de idade, tem muito a contribuir com a obra de Deus no Brasil e no mundo. E Deus abençoe também os milhares de ouvintes que acompanham esse culto. Esse aqui é um culto, essa palavra é um culto de edificação espiritual. Que Deus abençoe todas as famílias, sintam-se abraçadas por mim, por minha família, e que Deus nos dê a oportunidade de estarmos juntos, para juntos louvarmos ao Senhor. Muito obrigado, pastor Ranieri, por esses momentos imprescindíveis que aqui passamos, gozando da sua comunhão, do seu carinho e sendo sensibilizado por esta gratidão que paira no seu coração. Amém. Deus abençoe. Pastor Napoleão, para nós encerrar, para nós ir embora, um dia minha mãe, pastor, Deus abençoe, pastor Renato Reis. Manda um abraço, pastor Renato Reis, pastor. Um abraço, pastor Renato, e um beijo no seu coração. E minha mãe chegou na minha esposa e falou assim: larga o Ranieri, que o Ranieri é um caso perdido. Não tem jeito. Por causa que eu tinha muito ódio quando mataram meu pai, sabe, pastor, no coração. Meu pai nunca fez mal para ninguém. E hoje eu vejo que eu sou uma pessoa totalmente desprovida, não tenho ódio, não tenho raiva. Deus me curou. Então, pastor, obrigado, tá? De nada, pastor. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Fica na paz de Jesus. Amém. Compartilhe, marque os seus amigos. Deus. Pastor Cleves Lacerda, um grande abraço aos queridos amigos. Um beijo no coração. Obrigado por vocês deixarem eu entrar nas redes sociais de vocês. O pastor Napoleão Falcão, mais uma vez aqui em casa, onde aprendemos muito. Um beijo, até mais. A paz do Senhor. A paz do Senhor.